começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre liberdade de expressão voltada especificamente para os homossexuais. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Diz ainda que é livre a manifestação do pensamento desde que este não seja anônimo, mas também assegura o direito de resposta a quem se sentir prejudicado. A Constituição também garante que todos podem se reunir em locais públicos, sem autorização, desde que não atrapalhem reunião já convocada para o mesmo lugar e que o encontro seja comunicado previamente à autoridade competente. Enquanto o artigo 1º define a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do país, o artigo 3º veta qualquer tipo de preconceito, inclusive o sexual. E para falar sobre liberdade de expressão, temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco a Procuradora-Geral de Justiça Militar, Cláudia Márcia Luz. Ela está no segundo mandato à frente do Ministério Público Militar, já foi promotora de Justiça Militar no Rio de Janeiro. Já bem-vinda, Procuradora. No Brasil, o direito de liberdade de expressão para os homossexuais é respeitado? Não. Eu acho que a sociedade é muito preconceituosa. A sociedade é preconceituosa com diversos temas, com diversos assuntos. E o homossexualismo seria um deles. Eu acho que de 20 anos para cá melhorou muito, mas existe muita resistência. Agora, o direito de expressão, ele é um dos mais caros direitos imanentes ao Estado democrático de direito, e a democracia não poderia subsistir se não houvesse o direito de expressão. Mas ele esbarra quando esbarra na lei, porque nenhum direito é absoluto. Então, se a pessoa, ao se expressar, difama, injuria ou calunia alguém, ele tem que responder. Também está aqui conosco Diego Monte Teixeira, analista processual do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele é especialista em Direito e Processos Administrativos pela Faculdade de Fortaleza, Unifor. Seja bem-vindo, doutor Diego. O Ministério Público é acionado em casos de preconceitos contra homossexuais? Sim, o Ministério Público ele é acionado e dentro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios existe um núcleo de direitos humanos que é encarregado de lidar com todo tipo de preconceito para salvaguardar esses direitos das sociedades e desses grupos minoritários. É importante respeitar, então? É muito importante respeitar, como a doutora Cláudia afirmou agora há pouco, o direito à liberdade de expressão ele encontra limites em outros direitos também da personalidade. São direitos à honra, à intimidade, à vida privada das pessoas. Então, no exercício do direito de expressão, você tem que respeitar outros direitos de outras pessoas para evitar choques e abusos, né? E é com isso que o Ministério Público trabalha no dia a dia em torno dessa temática, né? Agora, nós do Ministério Público Militar, nós não somos muito acionados em relação a isso. Porque o Ministério Público Militar também sofre um preconceito enorme. Talvez por causa do nome militar, eu posso dizer que nós sofremos verdadeiro bullying dos outros, até de operadores de direito. É como se não confiassem em nós. Não nos conhecem, não sabem o que nós podemos fazer para defender essa minoria e outros tipos de preconceito, mas especificamente em relação a abusos contra homossexuais integrantes das Forças Armadas, nos procuram muito pouco, o que é uma pena. Nós vamos falar mais sobre isso agora. A opção sexual pode trazer problemas não só na vida social, mas também no trabalho, principalmente quando o ambiente é predominantemente masculino, como nas Forças Armadas. Fernando e Laci estão juntos desde 97 e formam o primeiro casal homossexual a assumir publicamente a relação dentro das Forças Armadas. Fernando conta que não fez a revelação como uma bandeira, mas sim como forma de proteção. Sofrimos um processo de perseguição intensa, era uma perseguição política, porque denunciei corrupção interna, e que caminhou para um processo de perseguição contra a minha homoafetividade, porque a intenção de fato era me desqualificar enquanto cidadão denunciante.
né? Então utilizaram dessa informação de que se tratava de um homossexual para dizer que não tinha crédito nenhum às minhas informações. A história do casal ficou conhecida internacionalmente em 2008. Apenas 4 dias após assumir o relacionamento, Laci, que tinha problemas de saúde, foi acusado de deserção. Chegou a ficar em prisão militar por quase 2 meses, até conseguir habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E conta que foi torturado. Fernando também esteve preso por 2 vezes e deu baixa no Exército no mesmo ano. Laci ainda continua como sargento e diz que mesmo após toda a repercussão do caso, sofre preconceito. O preconceito existe e sempre vai existir, né? Só que hoje, na minha situação, ele é mais velado por todas as ações vitórias que nós tivemos, de todos os órgãos que reconheceram toda a perseguição, eles se retraíram claramente, mas veladamente continua a mesma situação. Os dois respondem à ação na Justiça Militar. Fernando criou uma ONG para defender vítimas de preconceito e crimes de ódio. E por meio do Instituto Ser, entrou com processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente entende que a nossa Constituição e que, sobretudo, as autoridades têm que pôr a salvo a dignidade das pessoas. É por isso que a gente luta hoje. Naquela situação era uma questão de sobrevivência, mas hoje, em razão da importância do ato em si, nós lutamos por uma questão de dignidade para as pessoas. Curador, o que fazer no ambiente militar, como que a gente mostrou agora, para evitar o preconceito, para evitar problemas como esse casal passou? Eu acho o seguinte, se um casal homossexual ou um homossexual está sofrendo preconceito e se acha perseguido, ele deve vir ao Ministério Público. Agora, eu não conheço bem o caso dele, que isso aí foi tratado na primeira instância, mas eu sei que em nenhum momento eles procuraram o Ministério Público para falar, estamos sofrendo perseguições porque somos homossexuais. Eles levaram, salvo engano, uma denúncia de corrupção que estava sendo denunciada, que estava sendo investigada, que estava sendo... E aí, eles parece que um deles não ia ao quartel durante mais de 500 dias, e segundo o Código, faltar mais de 8 dias. Sem uma justificativa, se configura um crime militar. Agora, eles disseram que nesse caso específico, ele tinha atestados de saúde que comprovavam que ele estava internado, que ele sofria problemas de saúde. Eu não posso falar assim do caso, porque não fui eu que atuei, eu não conheço os autos, mas eu creio que não fosse assim, senão eles não estão sofrendo um processo por serem homossexuais, em nenhum momento eles procuraram o Ministério Público, nós somos homossexuais, estamos sendo perseguidos por causa disso. Entendeu? Eu acho que havia outras razões para eles serem processados. O que eles poderiam ter dito é o seguinte, nós estamos denunciando uma corrupção, estamos sentindo que por sermos homossexuais estão tentando desqualificar o nosso testemunho e tal. Mas cá para nós, seria uma grande burrice se qualquer pessoa tentasse desqualificar alguém por ser homossexual, ou por ser gordo, ou por ser negro, ou por ser mulher. Porque atualmente isso é claramente combatido e não é aceito pela sociedade. E a vida íntima de cada um, o que as pessoas fazem da cintura para baixo, o Estado não tem que se meter, ninguém tem nada a ver com isso. Doutor Diego, o senhor acha que determinados segmentos da sociedade têm maior preconceito contra os homossexuais? Lugares que são mais machistas, tem mais homens, como é que funciona isso? Eu acredito que determinados locais, dependendo da cultura, e também entre aspectos religiosos, de toda ordem, quem contribui para esse fator, pode ter sim, em alguns locais, mais preconceito do que outros. Eu, por exemplo, venho do Nordeste, do Ceará, e acredito que no interior dos estados nordestinos, por conta de uma cultura um pouco mais arraigada do ponto de vista, talvez um pouco religioso nesse sentido, as pessoas tendem a ter uma certa resistência com a questão do homossexualismo. E em outros setores, por exemplo, em estados um pouco mais avançados em termos culturais, na própria cidade de São Paulo, onde acontece um pouco mais de difusão cultural, essa temática já chega mais amenizada. Então, acredito que determinados setores sociais têm um pouco mais de preconceito, sim, do que outros. Agora, o que é preciso fazer para mudar essa cultura, esse comportamento? Eu acho que o fundamental na nossa sociedade como um todo parte da educação, né?
E aí a liberdade de expressão entra como um fundamento principal no Estado Democrático de Direito, porque é você saber informar e informar com credibilidade. Quando as pessoas são bem informadas, têm informações verídicas e informações de relevante interesse público, elas podem se posicionar em determinadas situações e saber julgar os casos concretos. Quando a população não tem esse tipo de informação, e infelizmente no Brasil a gente ainda tem muita gente sem informação, sem acesso à educação, essa perspectiva das pessoas que não têm acesso a essa informação acaba que deturpando algumas informações que chegam até elas, ou nem saber um pouco como avaliar as situações que chegam até elas. Então, acho que tudo parte da educação, para depois a sociedade amadurecer e saber refletir em torno desses problemas todos. O próprio tempo vai melhorando. Há 30 anos atrás era difícil um professor declaradamente homossexual ser contratado em qualquer escola. Já partia do princípio que ele ia assediar os alunos. Eu acho que um padre declaradamente homossexual vai ter um certo... Eu acho que a sociedade é preconceituosa, mas esse preconceito está melhorando à medida que o tempo passa. Agora, o que me surpreende é que a juventude é muito preconceituosa. A meninada, eu sei porque eu tenho filho, eu vejo como eles são preconceituosos quando eles se referem aos homossexuais, às meninas, às mulheres. A dita liberdade sexual das meninas é relativa. Então, o preconceito é fruto da ignorância, do desconhecimento. É lamentável e pode ter certeza que não é só contra os homossexuais. Hoje nós estamos falando sobre eles e que é muito importante que eles tenham o seu espaço, que eles possam defender as suas ideias, sempre respeitando a liberdade do outro também. Agora, com o tempo, acho que há 30 anos atrás era muito pior e daqui a 10, 20 anos eu creio que isso aí já vai estar completamente superado. Agora, só para a gente encerrar essa discussão no primeiro bloco, na justiça militar, na legislação militar, existe alguma proibição que veta homossexuais de se prestarem serviço? Não, não existe. O que existe é uma confusão. Existe o crime do 235, que diz o seguinte, que é praticar ato libidinoso, homossexual ou não, então heterossexual também é punido, dentro de um ambiente militar. Então, isso daí realmente é crime, mas eu posso mostrar que há períodos que os casais heterossexuais que praticam ato libidinoso, tem mais casais heterossexuais respondendo do que casais homossexuais. E tem épocas que não. Normalmente é 50%. Até porque os soldados, quando estão na guarita e se sentem muito sozinhos, às vezes eles trazem garotas de programa para dentro do quartel. Então, quer dizer, não é agora, para prestar o serviço militar, absolutamente não. Aliás, atualmente, né, não sei, parece que 95% é dispensado. Então, vamos falar assim, só serve quem quer. Então, talvez eles mesmos não queiram, ou talvez eles queiram, mas eu acho que não tem nenhum tipo de impedimento. E vamos pensar, se dizem que existem 10% de homossexuais masculinos, existem em todos os segmentos sociais. Existe nas Forças Armadas, existe entre os professores, existe entre os garis, entre o Ministério Público, existe todo. E o que pensa a população sobre a liberdade de expressão para os homossexuais? É o que você vai ver no próximo bloco. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o analista processual do MP-DFT, Diego Monte Teixeira, e a Procuradora-Geral de Justiça Militar, Cláudia Márcia Luz. No programa de hoje, estamos falando sobre liberdade de expressão para os homossexuais. E essa é uma luta antiga, mas que aos poucos começa a produzir resultados. Parece estranho dizer, mas a homossexualidade já foi considerada uma doença. Só foi retirada da lista de patologias pelo Conselho Federal de Medicina em 1985. Em 91, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais como uma violação aos direitos humanos. Doutor Diego, uma forma de expressão muito usada é a passeata. No caso dos homossexuais, por exemplo, tem a passeata gay. Essa é uma manifestação que pode ser feita sem problemas ou ainda encontra também muitos obstáculos? Eu acredito que as passeatas gays são também uma forma de expressão bem legítima na sociedade de hoje, né? Assim como
há pouco tempo atrás teve a passeata da maconha também, as pessoas que lutam pela descriminalização do uso desse tipo de substância entorpecente. Mas o que eu acredito que seja fundamental nesse tipo de liberdade de expressão é que ela não cometa alguns abusos, alguns excessos. Que essas passeatas homoafetivas não tragam algumas condutas escandalosas para o público, ou não tragam, por exemplo, crianças para frequentar um ambiente, às vezes, que há algum tipo de excesso, porque aí começa o que a doutora Cláudia falou há pouco tempo no bloco anterior, que o direito à liberdade de expressão não pode atingir outros direitos de garantias fundamentais também, né? Então, dentro de contornos, digamos assim, éticos e respeitáveis, acredito que seja bastante legítimo esse tipo de passeata, até mesmo para uma reafirmação desse grupo social que é bastante estigmatizado nos dias de hoje. Agora, procuradora, a gente tem um dado interessante que chama a atenção. O Brasil tem a maior passeata gay, mas também é campeão em número de assassinatos de homossexuais. Você acha que o país passa hoje por uma onda de homofobia? Não, eu acredito que esses casos estão vindo ao público agora. Eu acho que estão assim, agora que eles estão sendo mais veiculados. Eu tenho impressão, eu não sei, eu não tenho dados para afirmar isso aí, mas eu acho que devia ter muitas mortes de homossexuais, muitas atitudes homofóbicas, só que nem chegavam ao conhecimento do público. Eu acho que agora a imprensa está mais vigilante de maneira de proteger esses homossexuais. Agora é totalmente absurdo matar alguém porque é homossexual, ou porque... Agora, vamos pensar assim, há 30 anos atrás. Nós vamos pensar 40 anos atrás. Quantas mulheres eram assassinadas quando o marido desconfiava que elas tinham algum caso, que elas estavam... E havia a legítima defesa da honra. Quer dizer, preconceitos existem em toda parte. Agora, eu penso que nem ele. As passeatas, elas devem ocorrer como se as prostitutas quisessem fazer passeatas, mas nem por isso podem ter relações sexuais em público. Eu acho que as pessoas têm que pode lutar pelos seus direitos de uma maneira digna, sem ser escandalosa. Até porque assim eles vão ter muito mais simpatia da população. Se as pessoas se recebem, essa simpatia já há um certo repulsa. Né? É interessante isso que a doutora Cláudia fala, porque às vezes quando as pessoas se excedem nos seus direitos, nas suas liberdades, nas suas maneiras de se expressarem, a própria sociedade dá um jeito também de certa forma, repugnar aquela situação. Da mesma forma que, às vezes, existem algumas condutas extremamente abusivas, escandalosas de um homossexual em público, também poderia verificar uma conduta escandalosa de um heterossexual em público. Uma pessoa que está, por exemplo, se agarrando, se beijando em público, na frente de um ambiente, numa igreja, por exemplo, uma missa, quer dizer, existem situações que você tem que guardar um certo decoro. Então, eu acho que o movimento homoafetivo tem que saber se expressar de uma maneira bacana para que a sociedade receba a maneira deles se expressar e eles consigam se autoafirmar na sociedade, né? No caso da homofobia, não existe uma legislação específica, mas a legislação que está aí, ela é suficiente ou precisa de alteração realmente? A legislação que está em vigor atualmente, ele fala especificamente num crime chamado, um tipo de incitação ao crime de racismo ou de etnia. Não fala especificamente do crime de homofobia. Eu acho que a luta da comunidade homoafetiva é que seja inserido em uma legislação penal que tipifique criminalmente o crime de homofobia, porque atualmente essas pessoas ficam muito esperando uma interpretação do julgador do que seria uma incitação ao racismo, se isso englobaria a questão da homofobia ou não, se a raça seria uma maneira estrita de interpretar o racismo e não ampla, né? Então, eu acho que seria legítimo, do ponto de vista da comunidade homoafetiva, de incluir isso na legislação e aí batalhar para que as pessoas não cometam excesso e possam ser punidas numa esfera criminal. Porque na esfera civil já há possibilidade de punição, a própria Constituição Federal assegura aqueles que são violados seu direito de honra e de intimidade a ir atrás do judiciário para resguardar seus direitos ao dano material e moral decorrente daquele ilícito. Eu acho válido o que de se incluir também a homofobia, mas é preciso que a sociedade tenha em mente que o direito penal não resolve tudo. Não adianta aumentar as penas, criminalizar tudo com qualquer tipo de conduta.
O que tem que ter uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento social, ela não pode ser imposta. Tem que se fazer campanhas e começa dentro de casa. Não adianta ter campanhas na escola, campanhas pela rádio e TV, se o pai e a mãe tiverem uma atitude preconceituosa. Então o Estado tem que chamar a família, tem que chamar e tentar mostrar com a informação que ele diz que o homossexualismo é normal, que é uma forma de expressão sexual válida como qualquer outra. Agora, todas as condutas tipificar como crime, não resolve. O que resolve, ali talvez só fomente o ódio, ou seja, é válido, no primeiro momento eu acho válido, que se coloque também para que o juiz, na fixação da pena base, ele possa considerar que aquilo é homofóbico, que aquilo é ruim, mas só vai realmente mudar se a sociedade mudar. E a sociedade só vai mudar com esclarecimento, com informação, com uma discussão aberta. Eu acho que essa temática é uma temática que envolve todos os profissionais da área do saber, né? Envolve a sociologia, questões de políticas criminais, questões de filósofos que podem debater sobre esse tema. É uma questão bastante ampla que fomenta discussões e incentiva a liberdade de expressão nesse sentido também, para fomentar esse tipo de discussão e as pessoas poderem se posicionar a respeito dessa matéria. Existe até um fato engraçado, eu não sei se foi a Ivete, que contou em uma entrevista que estava numa parada gay lá na Bahia, muito grande, ela elogiando todo mundo que estava ali na parada gay, e falou, e aí, agora levanta o braço, quem é homossexual? Ela falou que 1 ou 2 levantaram. Quer dizer, então, não pode ser festa, não pode ser a parada gay só para festa. Se querem que a sociedade mude o comportamento, o poder público, junto com a família, que é a célula da sociedade, junto com a escola, junto com os conselhos tutelares, junto com o Ministério Público, que vai ser muito importante nesse papel, fazer audiências públicas, levar informação através da mídia, que o homossexualismo é uma forma de expressão de amor como qualquer outra. Mas será que as pessoas ainda têm muito preconceito? Como o brasileiro encara os crimes por homofobia? A equipe do Artigo 5º foi conferir a opinião das pessoas nas ruas. O Brasil é um país machista, né? Sofre influência de muitas carências, principalmente de educação, né? Agora também há homossexuais que extrapolam, né, no seu comportamento. Não tenho preconceito sobre essas coisas, não. Quando eu vejo uma pessoa falar, dizer as coisas, eu digo, não adianta a pessoa ficar com preconceito, porque todo mundo é um ser humano, né? Sou cristão, não concordo com a prática homossexual de jeito nenhum, acho que é algo errado, mas respeito as pessoas, independente das escolhas que elas fazem. Se eu não gosto de homossexual, eu me isolo. Não sou obrigado a conviver com eles, mas não de desejar mal ou praticar um atentado contra eles. Ver um homem ou uma mulher se abraçando já é motivo de ter briga, de querer bater, de espancar. Eu acredito que a gente tem muito preconceito hoje em dia, porque a sociedade não aceita ainda. Há muito preconceito sim, e a lei tem que ser moldada nessa área para que venha favorecer a todas as pessoas, porque diz a lei que é direitos iguais, né? Procuradora, as pessoas falam que tem muito preconceito, mas a senhora acha que as pessoas admitem o próprio preconceito também? Acho que na frente da Câmara eles vão ter uma postura, mas eles sofrem, inclusive, o preconceito eles falam o que eles têm que falar, o que está em voga, mas o preconceito é maior do que isso. Até que eles sofrem também o patrulhamento dos que têm preconceito. Ah, você está defendendo tanto? Ah, você deve ser, então. Eu acho que passa por aí. Eu acho engraçado em torno dessa temática que muitas pessoas chegam e dizem assim, o que é que você acha da homoafetividade, do homossexualismo? As pessoas dizem assim, eu aceito. Quer dizer, como se aceitar fosse uma questão que já tivesse de bom tamanho, né? Mas, na verdade, quando você lida com esse tipo de situação, você não está falando em aceitar. Isso é questão de um ser humano semelhante a você, semelhante ao próximo. Então, a questão de você... É quase um favor, né? Você não está fazendo favor. Você tem que amar ao próximo, né? Como se fosse uma pessoa, um irmão seu. Então, você diz assim, eu aceito, simplesmente aceito. É você exteriorizar uma coisa que não condiz com o seu pensamento, como a doutora falou. Às vezes a pessoa tem um preconceito, mas na frente da câmera diz assim, eu aceito. Mas isso aí não quer dizer que internamente a pessoa sabe conviver com isso. E realmente a cultura que a gente vive bem arraigada da época do paternalismo, que o homem é o chefe da família, que tem que ser homem e mulher, isso é muito arraigado na sociedade brasileira e para mudar leva um certo tempo, as pessoas têm que amadurecer, não é de uma hora para outra, né?
Agora, um dos entrevistados falou ali que alguns homossexuais se excedem. Até onde vai esse limite? Eu acho que o limite do decoro não é só para o homossexual, é para o casal heterossexual também. O limite do decoro nem às vezes envolve atos sexuais. Dentro de uma igreja, numa missa, um casal pode partir para uma briga e um bate-boca. Eu acho que tem que respeitar onde você está. Aliás, até que para você ser aceito, é bom que você não choque. Um casal, sei lá, um homem ou uma mulher, que começa a se agarrar, começa a tirar roupa no meio de uma praça, ou dentro de uma igreja, ou dentro de uma escola, ele vai encontrar resistência, porque ali não é lugar. Doutor Diego, e até onde vai a liberdade de expressão das pessoas que não concordam ou não aceitam, como disse aí um entrevistado, com o homossexualismo? Flávia, esse é um ponto muito importante que você tocou, porque muitas vezes as pessoas homossexuais ou de alguns grupos minoritários da sociedade, eles querem reivindicar o direito de expressão deles, mas na hora de ouvir o direito de expressão das pessoas que pensam contra, acham que aquele discurso é um discurso totalmente intolerante. E nem sempre é assim. Às vezes é intolerante, mas nem sempre é intolerante. Então, a liberdade de expressão também tem que ser para todos os lados, tanto para a minoria quanto para a maioria. E tem que saber conviver com esse tipo de conflito. E eu acho que o tema da liberdade de expressão é muito bonito para a democracia por conta disso, porque são várias ideias diferentes que são conjugadas em determinada sociedade e faz um amadurecimento da sociedade a partir dessas ideias diferentes. Então, saber ouvir também a pessoa que não concorda com o homossexualismo também é um direito de expressão que tem que ser assegurado a essas pessoas. A senhora concorda, doutora? Concordo, acho perfeito. Acho que todo mundo tem o direito de liberdade de expressão, mas nenhum direito é absoluto. O direito esbarra quando você entra na lei penal, na ética. Acho que todo mundo pode se exprimir. Eu não gosto, eu gosto, eu aceito, ou eu não aceito, mas não pode pregar o ódio. Pregar o ódio é que não pode. Nem da parte dos homossexuais, nem da parte dos heterossexuais. Não pode ter esse discurso do ódio. O discurso tem que ser do amor, tem que ser da conciliação, tem que ser do respeito. Eu acho que a temática de hoje que a gente está discutindo passa muito por um pensamento atribuído a um filósofo do iluminismo francês, Voltaire, que diz o seguinte: eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas vou morrer defendendo a ideia de você dizê-las. Então, eu acho que isso gira em torno dessa tônica da liberdade de expressão, né? Esse pensamento. E com esse pensamento, então, a gente encerra o programa de hoje. Nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Diego, procuradora Cláudia, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.